Boa noite. Olá, boa noite. Julgamento final de Dilma no Senado começa no dia 25 deste mês. Em entrevista, Temer fala em aposentadoria dos homens aos 65 anos e das mulheres aos 62. Mulher do ex-presidente Lula, Marisa Letícia, e um dos filhos do casal, Fábio Luiz, o Lulinha, dizem que vão ficar em silêncio em depoimento à Polícia Federal. Eles foram intimados a depor sobre o sítio de Atibaia. E um ano após as chacinas na região de Osasco, as famílias aguardam indenização. Os acusados ainda não foram a julgamento. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. O Brasil precisa de engenheiros, precisa de cientistas, precisa de médicos e biólogos. Mas principalmente precisa de alguém para ensinar todos eles. O SESI São Paulo já forma excelentes alunos e agora vai dar um salto, formando excelentes professores. Faculdade SESI de Educação, pioneira na formação de professores por área de conhecimento. O Brasil tem jeito. Limites me elevam, por isso meu suor vale ouro. No badminton aprendi que sem garra não há vitórias. Desafios se tornam fáceis quando lembro que não estou sozinha. Que a cada ponto que ganho, milhões de brasileiros ganham também. Juntos, somos uma legião de campeões. Juntos, somos todos Brasil. Acesse brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Hoje no Todo Seu tem bate-papo com o ator Luiz Fernando Guimarães. Eu não sou um contador de piada, mas eu realizo a piada teatralmente, se for preciso. Sexta-feira também é dia de saber mais sobre o enigmático mundo da telinha. Você fica de olho na TV com Zé Armando Vanucci. E curte o musical especial de Dia dos Pais com Kisser Clan. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. O julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff começará no próximo dia 25. A data foi definida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que comanda a fase final do processo de impeachment. O advogado de Dilma Rousseff, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, entregou o documento final da defesa a 3 minutos do fim do prazo, no começo da tarde. Com mais de 600 páginas, o documento contesta mais uma vez os argumentos de que Dilma cometeu crime de responsabilidade. Também foram listadas 6 testemunhas que devem ser ouvidas no julgamento. Entre elas, o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o economista Luiz Gonzaga Beluso. Dilma também foi notificada a comparecer à sessão do dia 25, início do julgamento, mas ela não é obrigada a ir. Técnicos do STF calculam que o julgamento deve durar pelo menos 5 dias. A ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, e um dos filhos do casal, Fábio Luiz, o Lulinha, dizem que vão ficar em silêncio em depoimento à Polícia Federal. Eles foram intimados a depor no inquérito da Operação Lava Jato, que apura a compra e reformas no sítio Santa Bárbara, em Atibaia. A Polícia Federal lamentou. A defesa de Marisa Letícia e de Lulinha afirmou que eles não têm nada a acrescentar em relação ao que já foi dito por Lula. Por isso, eles vão se valer do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Os advogados dizem que é inútil o deslocamento de Marisa e Lulinha a Curitiba ou outro local, com dispêndio de recursos e desperdício do já exíguo tempo das autoridades policiais.
A Polícia Federal caracterizou a decisão como lamentável. Segundo o delegado Márcio Anselmo, além de serem críticos da condução coercitiva e, apesar de sempre terem alegado estarem à disposição das autoridades para o esclarecimento dos fatos quando intimados, buscam evitar o comparecimento, notadamente diante de tantos fatos a serem esclarecidos. Os depoimentos dos dois foram mantidos. A força-tarefa da Lava Jato suspeita que a propriedade seja de Lula e que as obras feitas no local foram pagas pelas empreiteiras OAS e Odebrecht, empresas investigadas na operação. Lula afirma que ele e a família frequentam o sítio como convidados dos proprietários Jonas Suassuna e Fernando Bittar, sócios de Lulinha. O pecuarista José Carlos Bonlai, amigo do ex-presidente Lula, e os sócios de Lulinha também foram intimados. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Intimados a prestar esclarecimentos sobre o sítio de Atibaia, que a família Lula da Silva utiliza como se fosse dona, a mulher de Lula, Marisa Letícia, e o filho dele, o Lulinha, mandaram dizer à Polícia Federal que pretendem invocar o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. É como se os Lula da Silva dissessem que não devem nada a ninguém, muito menos explicações. Apesar do aviso de Marisa Letícia e de Lulinha, o delegado responsável pelas investigações na Polícia Federal manteve a data do depoimento e fez muito bem. Certos silêncios merecem resposta imediata. A mulher de Lula pode até não responder, mas ela precisa ouvir determinadas perguntas. Por exemplo, por que diabos inspecionou as obras realizadas por empreiteiras pilhadas no assalto à Petrobras num sítio que seu marido diz não possuir? O silêncio da família Lula da Silva é eloquente. Diz muito sobre o momento que o Brasil atravessa. Boa noite. Juiz Sérgio Moro manda a mulher do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, dizer onde mora. Ela é ré numa ação penal acusada pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de mais de US$1 milhão. Moro tentou intimá-la, mas ela não foi encontrada. Cláudia Cruz vivia com o marido na residência oficial da Câmara em Brasília, mas Eduardo Cunha deixou o imóvel após renunciar à presidência da casa. Agora o casal se mudou para um apartamento funcional e não informou a Justiça Federal de Curitiba. Não é a primeira vez que Moro tem dificuldade para intimar Cláudia Cruz. O mesmo já aconteceu em junho, após aceitar a denúncia contra ela. Acusado de ser operador do marqueteiro João Santana, deixa a prisão no Paraná para cumprir pena em casa. O engenheiro Svi Skornik foi preso em fevereiro na mesma fase da Lava Jato que prendeu João Santana e a mulher Mônica Moura, marqueteiros das campanhas de Lula e Dilma Rousseff para a presidência. Os três fecharam acordo de delação premiada. Svi responde pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. De acordo com a força-tarefa da Lava Jato, ele é acusado de repassar US$4 milhões para o ex-marqueteiro do PT. Segundo Mônica Moura, esse dinheiro foi de caixa 2 da campanha presidencial de Dilma Rousseff em 2010. Ele também era representante do estaleiro Keppel FELS e da empresa Sete Brasil. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, ele afirmou que tratava sobre propina diretamente com o ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco, e que na campanha de 2010 teve muitas reuniões com o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, já condenado no esquema de corrupção da Petrobras a mais de 15 anos de prisão. Skornik será monitorado por tornozeleira eletrônica. A CPI do CARF, que deveria apurar fraudes e sonegação de impostos por grandes empresas, acabou sem qualquer resultado. Nem o relatório final foi feito. Pois é, Lu, a CPI fez 30 reuniões, mas 8 delas foram desperdiçadas, segundo o relator João Carlos Bacelar, do PR. Nessas 8 sessões, não se votou nenhum requerimento. No Palácio do Planalto, o presidente interino Michel Temer recebeu o presidente da Armênia. Serge Sarkisian é o primeiro chefe de Estado recebido pelo presidente interino em Brasília, desde que assumiu o governo em maio. Temer já se encontrou com outros chefes de Estado na Olimpíada.
Hoje, eles assinaram acordos nas áreas de cooperação educacional, agricultura e entre as academias diplomáticas. Numa rápida entrevista coletiva, Temer falou sobre a morte do agente da Força Nacional, Hélio Andrade, que estava no Rio de Janeiro para atuar na segurança da Olimpíada. O governo federal decretou luto oficial de um dia. Temer classificou de lamentável acidente. No entanto, disse que o caso não atrapalha o andamento da Rio 2016. Então, isso não deslustra as Olimpíadas. As Olimpíadas estão transcorrendo num ritmo normalíssimo, com muitos brasileiros ganhando medalhas. Noto que eu tenho absoluta convicção de que as Olimpíadas vão fazer com que o Brasil, mais uma vez, seja reconhecido pelo mundo. Em entrevista ao jornal Valor, Temer defendeu uma reforma na Previdência em que as mulheres se aposentem aos 62 anos e os homens aos 65. Ele propôs que a reforma seja votada logo pelo Congresso Nacional. Na entrevista, ele disse ainda que no dia 25 deste mês, o governo vai anunciar uma lista com as empresas que terão parte do controle concedido à iniciativa privada. Nesta data, se iniciou o julgamento final de Dilma no processo de impeachment. Temer também negou que, caso seja efetivado no cargo, tente a reeleição em 2018. Amanhã, a chacina de Osasco e Barueri completa um ano. Parentes das vítimas realizaram hoje um ato na Avenida Paulista para cobrar justiça. E até o momento, nenhuma família foi indenizada. 3 policiais e um guarda civil estão presos e serão julgados acusados de participação nos assassinatos. No ato discreto, no vão livre do MASP, cadeiras com flores e objetos pessoais das vítimas representam o vazio que ficou para as famílias. Dona Zilda trouxe a bola de basquete e a camiseta do São Paulo, 2 paixões do filho Fernando, que morreu dentro de um bar em Osasco. Ele era um menino assim, bem educado, né? Morreram sem saber, eles nem sabem que eles morreram. Noite de 13 de agosto de 2015, uma série de ataques deixou 19 pessoas mortas e vários feridos aqui em Osasco e também em Barueri, na Grande São Paulo. O maior deles aconteceu dentro daquele bar onde 8 pessoas foram assassinadas. Um ano se passou e as lembranças daquela noite ainda afetam a vida de quem mora por aqui. As pessoas se previnem, até dormem cedo, fica com medo de ficar até tarde na rua, tem um determinado horário a gente se recolhe, porque a gente tem que ter nossa segurança, né? Segundo as investigações, os assassinatos de agentes de segurança, um PM e um guarda civil, motivaram o crime. O Ministério Público ofereceu denúncia contra 7 policiais militares e um guarda civil, mas a Justiça entendeu que havia evidências para incriminar 3 policiais militares e o guarda, que seguem presos. Hoje, o governador Geraldo Alckmin disse que todos os PMs podem ser expulsos. 3 PMs e o guarda já vão para júri popular. Os demais, vamos aguardar a decisão da Justiça. Os 7 PMs já estão com processo de expulsão. No processo que tramita no Tribunal do Júri de Osasco, consta que 17 pessoas foram assassinadas. 2 outras mortes ocorridas na mesma data foram atribuídas a traficantes da região e excluídas da ação penal. As famílias contestam e também reclamam que foram abandonadas pelo Estado. A Defensoria do Estado protocolou na Procuradoria-Geral um pedido de indenização. A chacina foi cometida por agentes do Estado, então é claro que o Estado tem a responsabilidade de indenizar essas famílias e de prestar toda a assistência de saúde, assistência psicológica e assistência social. Infelizmente isso não tem ocorrido. Vai ficar para 2019 o término da linha 4 amarela do metrô. A obra, que começou lá em 2006, já dura mais de 10 anos. Pois é, e segundo o governo de São Paulo, ainda faltam 4 estações para serem concluídas. A nova etapa das obras vai receber um investimento de 858 milhões de reais do consórcio Tecer Linha 4 Amarela. A segunda fase de conclusão foi retomada hoje, com a presença do governador Geraldo Alckmin. Desde o ano passado, as obras de conclusão da linha estavam paralisadas, após o governo do estado romper com a parceira espanhola responsável, alegando que cláusulas contratuais não foram atendidas. Mas não é de agora que a linha amarela é polêmica.
O projeto foi anunciado pelo então governador Mário Covas em 1995. Porém, as obras só começaram de fato 11 anos depois. Mas, em 2007, um acidente matou 7 pessoas e abriu uma enorme cratera, onde hoje existe a Estação Pinheiros. A obra atrasou e, em 2011, das 10 estações previstas, apenas 6 estavam funcionando: Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista, República e Luz. Os prazos para as entregas das 4 estações são diferentes. A primeira prevista para funcionar é esta, Higienópolis Mackenzie, que deve ser entregue em 1 ano, em agosto do ano que vem. Parte da estrutura da estação foi feita no início dos anos 2000. Os acessos dos usuários estão praticamente prontos, já que a área já deveria ter sido entregue neste ano. Com a retomada das obras, a previsão é concluir a estação Oscar Freire no fim de 2017, a São Paulo Morumbi no início de 2018 e a Vila Sônia só em 2019. Aos 91 anos de idade, Masao Shinohara ainda dá aulas de judô e há 60 anos é dono de uma das primeiras escolas do esporte em São Paulo, que hoje funciona no Morumbi. Pois é, ele foi mentor de 3 atletas olímpicos. E na semana em que o Brasil ganhou 3 medalhas no judô na Olimpíada, o mestre Shinohara é personagem cara de São Paulo. Cheio de plantas e com jeitão de casa do interior, nem dá a impressão de que a gente está num templo do judô em São Paulo. Mas basta chegar aos fundos para rapidamente entrar no clima. São 140 alunos, diversas idades e graduações, e entre esses judocas, quem sabe, pode estar um medalhista olímpico do futuro? Sim, porque Aurélio Miguel, por exemplo, ouro venceu em 1988, era um deles. Treinava sob o comando do mestre Masao Shinohara, que zela por preservar o que chama de verdadeiro judô. Judô é esporte, mas não é brincadeira, né? Tem que levar a sério. Principalmente a disciplina, porque judô é esporte educativo. Tem 3 medalhas olímpicas aqui na nossa academia, né? Além de Aurélio Miguel, passaram por aqui Luiz Omura, bronze em Los Angeles em 1984, e Carlos Honorato, prata em Sydney no ano de 2000. E são centenas de conquistas, medalhas, troféus e uma vitória pessoal. O filho é técnico da Seleção Brasileira Masculina de Judô. São mais de 70 anos dedicados ao judô. E Sensei Masao, aos 91 anos de idade e agora em uma cadeira de rodas, continua dando aula 5 vezes por semana. Masao Shinohara é nono dan, penúltima graduação do judô. Até chegar aqui, trabalhou também na roça, foi caminhoneiro, teve 5 filhos. Pequeno saiu com a família de Presidente Prudente no interior do estado, onde nasceu, para morar num sítio em Embu das Artes, na Grande São Paulo. E a disposição que tem até hoje impressiona. E a mais nova geração parece que sabe onde está pisando e aceita os comandos do mestre com reverência. A gente fica conversando alto e ele consegue ouvir. Ele fica bravo, aí sim, ele fica bravo. E às vezes até quando ele está conversando baixo, porque ele tem uma ótima audição. Belo exemplo. E neste momento a seleção feminina de futebol joga contra a Austrália. Vale uma vaga na semifinal. A partida é em Belo Horizonte, no Mineirão. O placar está 0-0 e se o Brasil vencer, pega na semifinal a Suécia, que hoje eliminou nos pênaltis a favorita seleção dos Estados Unidos. Já os homens entram em campo amanhã, 10 da noite, contra a Colômbia no Itaquerão. E o Brasil ganhou mais uma medalha nesta sexta-feira. Depois do ouro de Rafaela Silva e do bronze de Mayra Aguiar, hoje foi a vez do judoca Rafael Silva conquistar mais um bronze para o Brasil ao vencer Abdulo Tangriev do Uzbequistão na categoria peso pesado. Já são 4 medalhas conquistadas pelo país. No vôlei de praia, as duplas femininas Bárbara e Thalita, aliás, Bárbara e Ágata, e Thalita e Larissa venceram os jogos e estão nas quartas de final. Para o tênis, a sexta não foi muito boa, não. Tomás Bellucci foi derrotado de virada por 2-1 por Rafael Nadal e está fora da disputa de simples. Hoje começaram as disputas do atletismo.
Destaque para o brasileiro Caio Bonfim, que na marcha atlética de 20 quilômetros ficou na 4ª colocação. Bem, mudando de assunto, vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Olimpíada, a gente fica meio frustrada com os resultados que o Brasil consegue. Os Jogos do Rio ainda nem chegaram à metade, mas a coisa não deve ser muito diferente também desta vez. Considerando os nossos recursos econômicos e sociais, até que o Brasil não vai tão mal. Ao contrário, da Olimpíada de Pequim em 2012, o Brasil ficou em 22º lugar. Agora está por aí. Mas em termos de riqueza, de renda por cabeça, de PIB per capita, em qual posição fica o Brasil? 72, 72º lugar, segundo o Banco Mundial. Em termos de desenvolvimento social, em que posição estamos? 75 entre 188 países, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH da ONU, que mede resultados na área de educação, saúde e renda. E de onde saem os nossos atletas mais vitoriosos? De alguns esteios econômicos. O judô se massificou a partir da classe média paulista, a mais rica do país. O vôlei cresceu em cidades médias ricas do centro-sul do Brasil e do patrocínio direto de empresas privadas. Os clubes maiores pouco se dedicam ao esporte além do futebol. Pior, atrapalham, devem bilhões para a Previdência e não têm programas maciços de esporte. Atletismo, natação, dependem do óbvio. Gente saudável, criança em escola boa ou em centros esportivos populares, com olheiros para levar os talentos para os clubes, método que, aliás, também não existe por aqui. Ganhar medalha nem é importante em si mesmo, mas o esporte é um sintoma de qualidade de vida de um país. Sem isso, sem qualidade de vida, o lamento das poucas medalhas é apenas uma fantasia patrioteira frustrada. Boa noite. Já foi a época em que só a mãe trocava fralda, dava banho e papinha para os bebês. Estamos agora na era da paternidade ativa. A expressão está na moda, mas reflete o que há muito tempo alguns pais já vêm fazendo. A divisão de tarefas diárias inclui cuidados com a educação, saúde e lazer dos filhos. E para compartilhar as experiências, um publicitário e um advogado resolveram escrever sobre essa rotina dura. São 2 livros, mas para o Renato são como filhos. As histórias falam sobre paternidade e foram inspiradas nas experiências reais de ser pai de primeira viagem da Lúcia, hoje com 7 anos. O primeiro ele fala assim da experiência da gravidez, mas do ponto de vista masculino, que é basicamente cheio de pânico, pavor e aflição. As inseguranças, será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Ele se separou e teve outro filho de 1 ano. É um malabarismo, é o pratinho chinês, alguma coisa sempre se perde, não tem jeito, é só um pai feliz. Tipo, eu me descobri na paternidade, eu nunca imaginei que seria tão legal. Se eu soubesse que era tão legal, eu teria tido filho muito antes. Júlia, Sofia, Nicole. Se ser pai de uma só já deve ser difícil, imagine de trigêmeas como o Adriano e a Lori. O Adriano também quis compartilhar as experiências dele na internet, criou um blog para trocar com outros pais essa linda oportunidade de ser pai, mas no caso aqui, de trigêmeas. O site se chama Pai de 5, porque o Adriano tem outros 2 filhos do casamento anterior. Vem cá, você troca a fralda da sua filha? Claro que eu troco a fralda da minha filha. Imagina, minha mulher vai trocar sozinha a fralda. Mas peraí, você dá comida para ela? Eu amo dar comida para ela. Mas banho? Qual que é o problema no banho? Não tem a mãe faz mais ou a mãe faz menos, até porque eu não amamentei as meninas. Então, no quesito mamadeira, era tudo igual. Então, assim, do mesmo jeito que eu dou banho, ele também dá. Do mesmo jeito que eu troco a fralda, ele também troca a fralda. Do mesmo jeito que tem a mamadeira, tem a papinha, tudo ele faz como eu. Os presidentes da Venezuela e da Colômbia concordam em reabrir a passagem de pedestres na fronteira entre os 2 países. Nicolás Maduro, da Venezuela, e Juan Manuel Santos, da Colômbia, se encontraram na cidade venezuelana de Puerto Ordaz. Santos informou que as 5 primeiras passagens entre os 2 países vão reabrir para pedestres a partir de sábado por 15 horas diárias. Maduro falou sobre um novo começo das relações econômicas e comerciais. A fronteira foi fechada em agosto do ano passado por ordem de Maduro, que alegou falta de segurança. Em uma reunião
reunião de chanceleres na semana passada, foi decidida a criação de uma cédula de identidade especial para os residentes da fronteira e um aumento no controle de segurança. O território limítrofe de mais de 2.200 quilômetros sofre há anos com o contrabando e tráfico de drogas. 5 províncias da Tailândia são atingidas por 11 explosões em menos de 24 horas. 4 pessoas morreram e quase 40 ficaram feridas, inclusive 11 estrangeiros. A polícia disse que não há ligação com o terrorismo internacional. Os ataques começaram ontem e 8 explosões aconteceram hoje em estâncias turísticas litorâneas. 4 explosões foram no resort de Hua Hin, cerca de 200 quilômetros da capital Bangkok. 2 bombas pequenas foram detonadas na ilha Phuket e outras 2 em Phang Nga, no sul. Os feridos estrangeiros são todos europeus. A polícia acredita que as detonações foram atos de sabotagem local, possivelmente relacionados ao referendo recente que aceitou uma constituição apoiada pelos militares. Hoje foi feriado na Tailândia para marcar o aniversário da rainha consorte Sairikit. Chegou a São Paulo a exposição com 83 esculturas feitas de Lego. O evento acontece na Oca, no Parque Ibirapuera. São cerca de 80 peças, todas feitas com brinquedos, bloquinhos coloridos e impressionam. Por exemplo, nesse salão, algumas homenagens aos mestres das artes. Por exemplo, Edward Munch com o Grito ou o Beijo com o Gustav Klimt, também em 3D. Há várias obras que são reproduzidas aqui, como Van Gogh, Mona Lisa. Agora, essa exposição já rodou o mundo e fez muito sucesso na Europa e nos Estados Unidos. E agora, pela primeira vez, chega à América Latina. Aqui em São Paulo, fica até o dia 30 de outubro. A entrada custa R$20 aqui na Oca, no Parque do Ibirapuera. A chegada de uma forte massa de ar polar ao sudeste do Brasil derrubou a temperatura aqui na capital nos últimos dias. E essa massa já começa a se afastar, mas mesmo assim, as noites e madrugadas devem continuar bem frias, com mínimas em torno dos 10 graus. Mariana Armentano traz mais detalhes da previsão do tempo. Para quem gosta de calor, a boa notícia é que tanto sábado quanto domingo terão muito sol, céu azul e temperaturas mais elevadas em todo o estado de São Paulo. Isso porque a massa de ar polar já começa a perder força. Para amanhã ainda temos previsão de nevoeiro e friozinho ao amanhecer no oeste, no litoral e também aqui na capital. Mas o sol aparece ainda pela manhã e aí predomina pelo resto do dia, o que ajuda a elevar as temperaturas. Vai fazer até 28 graus amanhã em Votuporanga e em Presidente Bernardes. Em Ribeirão Preto, máxima em torno dos 27 graus. E no litoral, máxima na casa dos 23 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Para a região metropolitana, os próximos dias serão mais ensolarados, com umidade do ar em queda e temperaturas em elevação. Nesta madrugada, teremos mínima de 10 graus por aqui e durante a tarde, máxima na casa dos 25 graus. No domingo, o sol ainda predomina e faz um calorzinho de até 27 graus. E na segunda-feira, a máxima prevista é de 28 graus e algumas instabilidades vindas do continente podem voltar a provocar chuvas por aqui a partir da tarde. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda, Gabriel. Até segunda, alô, bom final de semana. Obrigada. Muito obrigado pela companhia. Um ótimo final de semana para vocês também. Tenham uma boa noite e fiquem agora com o Ronivono Todo Seu. Segunda, estamos de volta. Até lá. Saiba mais sobre revitalização da cidade em São Paulo Verde. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.